Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Hoje vou falar sobre um tema que deixa muita gente curiosa, a herança de Michael Jackson. Quando Michael morreu, ele tinha cerca de 500 milhões de dólares em dívidas, mas o valor de seus ativos supera essa quantia. Segundo o tabloide Notícias do Mundo, o patrimônio de Michael foi avaliado em mais de 250 milhões de dólares. E desde a sua morte lucrou os impressionantes 3,7 bilhões de reais. E como foi dividida a herança? A mãe do artista, Katherine Jackson, irá receber 40% da riqueza e também ficou com a guarda dos 3 filhos do cantor. Segundo a vontade do cantor, se Katherine Jackson não sobreviver a mim, ou for incapaz ou não quiser atuar como tutora, nomeio Diana Ross como guardiã das pessoas e bens de tais filhos menores. Estabelece o texto assinado por Michael Jackson e datado de 7 de julho de 2002. Já os herdeiros do astro do pop também ficarão com 40% de todo o patrimônio de Michael. Cada um de seus filhos, Prince, Paris e Blanket, receberiam cerca de 33 milhões de dólares. No entanto, eles somente poderão adquirir a quantia total quando completarem 40 anos de idade. Atualmente, eles recebem uma pensão do fundo fiduciário que deve permanecer até os 21 anos de idade de cada um. Aos 30, terão acesso a um número de série que será depositado para eles somente aos 40 anos. E os 20% restante, no entanto, serão destinados a doações em instituições de caridade. O pai, Joey Jackson, e nenhum dos irmãos do astro receberam parte dessa herança. Eles ficaram fora do testamento e não gostaram nada disso. Vários dos irmãos tentaram obter ainda que um fragmento do valor. Para conseguir, valeram de tudo. Chegaram até mesmo a alegar que o testamento era falso. Em julho de 2012, os irmãos de Michael, Jermaine, Randy e Janet Jackson tentaram tirar os filhos de Michael da própria casa. De acordo com o site americano Radar Online, a manobra fazia parte da estratégia dos irmãos para conseguir parte da herança milionária do astro morto em 2009, destinada apenas aos filhos e à mãe Katherine Jackson. Janet queria a casa de Michael para ela, assim como a mudança no testamento do irmão, que passaria a beneficiar também Jermaine e Randy. Nesse mesmo mês, foi noticiado que os irmãos de Michael Jackson chegaram ao ponto de envolver sua mãe Katherine Jackson na disputa pela herança do astro. Randy, Jermaine, Janet, Tito e Rebby Jackson assinaram uma carta em que alegam que a matriarca teria sofrido um derrame devido ao estresse acumulado em relação à forma displicente como o espólio do filho morto em 2009 vem sendo administrado pelos advogados. Essa foi a estratégia adotada pelos irmãos para exigir uma intervenção da família nas questões relacionadas à fortuna do astro, de acordo com o site TMZ. Os irmãos, Janet, Rebby, Tito, Randy e Jermaine também tentaram demitir os administradores dos bens de Michael. A família está alegando que os dois teriam falsificado os documentos antes mesmo da morte de Michael para poderem abocanhar parte da fortuna. No documento, o cantor estabelece que todos os seus bens devem ir para um fundo familiar. Michael nomeou 3 gerentes de seus bens, a fim de que se fizessem seu patrimônio crescer após sua morte. Um deles, Barry Siegel, renunciou pouco depois de assumir essa responsabilidade, que ficou exclusivamente nas mãos do advogado John Branca e do executivo John McClain.
Desde então, os advogados de Catherine Jackson começaram a trabalhar para solicitar que a mãe do cantor fosse incluída como cogestora da herança. E acusaram Branca e McLean de esconder o estado das operações iniciadas pelo artista, especialmente o contrato de 50 shows previsto para Londres. Os executivos afirmaram que estão defendendo os interesses do cantor e se recusaram a informar a Catherine sobre o acordo de Michael com a empresa AEG, promotora dos shows, sem assinatura de um compromisso de confidencialidade para evitar vazamentos, algo a que a mãe do cantor se negou a fazer. Vale lembrar que em novembro de 2009, Joey Jackson entrou com um pedido na justiça americana para receber, como Catherine Jackson, uma compensação financeira. Além da mesada, Joey Jackson queria que John Branca e John McLean, atuais controladores do espólio, fossem retirados da função. Mas, em outubro de 2010, a Corte de Apelações da Califórnia rejeitou, pondo fim à luta legal do patriarca dos Jacksons de administrar a fortuna do falecido filho, que o deixou de fora de seu testamento datado de 2002. Em 2021, uma auditoria fiscal concluiu que os administradores subdimensionaram o valor real do espólio de Jackson e que seria preciso arcar com 700 milhões de dólares. Cerca de 3 bilhões de reais em impostos e multas que não foram pagos, indica a ação. Os administradores do Fundo de Herança de Michael contestaram a cobrança e venceram na justiça. A corte então pediu um novo cálculo para saber o quão valiosos são os catálogos musicais e o patrimônio de Jackson. Até agora, porém, o valor não foi apresentado. Isso na prática significa que os filhos de Michael e a mãe do rei do pop estão impedidos pela justiça de receber 1 centavo da herança até ser definido o valor dos tributos a pagar. A decisão foi tomada em 28 de maio deste ano, impedindo também que a família receba lucros sobre o filme Michael. Por enquanto, os administradores afirmam que os herdeiros de Michael continuam recebendo dinheiro através de mesada. Além disso, o Trust exige que 20% do patrimônio avaliado para fins de imposto predial federal seja distribuído para instituições de caridade antes que os ativos restantes do patrimônio possam ser distribuídos a subtrusts, afirmam os executores em seu processo, acrescentando que uma resolução da disputa é necessária para determinar a contribuição de caridade. O processo também apresentou um argumento contra a doação de 20% do patrimônio para instituições de caridade. Nada no Trust exige que esses pagamentos sejam feitos antes de qualquer distribuição preliminar a outros beneficiários. Alguns devem estar se perguntando, mas o que é Trust? Trust é uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório no qual os bens são administrados por um terceiro em favor de um ou mais beneficiários. Em outras palavras, o proprietário contrata um serviço de gestão dos seus bens até que os familiares e ou beneficiários os recebam no futuro. Mas esse não é o único problema com o espólio de Michael. Enquanto isso, Blanket também está envolvido em uma disputa contínua com a sua avó Catherine, depois que ela tentou usar o dinheiro do espólio para pagar honorários advocatícios numa disputa contra a Sony. Ele então entrou na justiça contra a avó para que ela não mais usasse recursos do espólio do pai e que custeasse os honorários dos advogados com o dinheiro que ela ganha mensalmente dos fundos da herança. De acordo com os representantes da administração do espólio, Catherine já teria recebido cerca de 273 milhões de reais desde a morte do cantor e teria condições plenas de arcar com seus gastos com advogados. Catherine não é beneficiária do patrimônio principal de seu filho, mas de um fundo criado separadamente que lhe garante uma verba mensal de cerca de 796 mil reais.
Segundo Blanket, o valor total para o julgamento pode ser alto e questionou se seriam necessários 4 advogados cobrando honorários de 840 a 1.400 dólares por hora. Por isso, ele pediu para o tribunal definir um valor justo e equitativo. Blanket argumentou que o resultado do processo de Catherine não irá beneficiar o patrimônio do pai, então não teria sentido em usá-lo para pagar os gastos. Para alguns, sua preocupação com a gestão da herança demonstra que, apesar de sua juventude, ele está ciente da importância do legado deixado por seu pai e está disposto a tomar medidas para protegê-lo. Concordo em partes e explico por quê. Catherine está em processo contra John Branca e John McClain por terem vendido uma parte do catálogo do Michael à Sony. Ou seja, ela está querendo recuperar e proteger o legado de Michael. Mas, apesar disso, eu também entendo e concordo com Blanket de que Catherine teria como arcar com os gastos sem ter que mexer no espólio de Michael. E você, o que você acha? É triste ter de dizer isso, mas acredito que Michael nem precisava sair de casa para encontrar os vampiros, sanguessugas e bajuladores ao qual Liza Mary se referiu. Era só abrir a porta de sua casa para seus familiares, pois alguns vivem até hoje da imagem do Michael. Acho que está na hora deles começarem a trabalhar em uma empresa em escala 6x1 e ganhando um salário mínimo para dar um pouquinho mais de valor ao trabalho. Viver por conta dos outros é fácil, mas viver do próprio suor ninguém quer. Por isso, acredito que se realmente Michael se foi, ele foi direto para o céu, sem escalas no caminho, porque ninguém merece uma família dessas. Pois todos nós lembramos o que LaToya fez com Michael quando ele mais precisava de apoio. Como ele sempre teve o bom coração, ele acabou perdoando a irmã. E você acha que ele devia dividir a herança também com o pai e seus irmãos? Deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!